Em suas Institutas, João Calvino disse: não há uma gota sequer de sabedoria, luz, justiça, poder ou verdade que não venha de Deus e que não deva servir à sua glória. Amados irmãos, o texto que lemos nos convida a reconhecer que Deus é a origem, o meio e o fim de todas as coisas. Não há espaço para o orgulho humano, nem para a ideia de que existimos para nós mesmos. Tudo o que temos e somos vem dele. Tudo o que fazemos só é possível por ele. E tudo o que acontece deve culminar na glória dele. Por essa razão, eu quero pensar com vocês hoje, sistematicamente, sobre o último sola da reforma, o Soli Deo Gloria, somente a Deus a glória. Porque este sola, irmãos, assim como os outros, é tão importante. No período que antecedeu a reforma, na igreja do Senhor, alguns homens passaram a ocupar o centro da adoração. E a glória que era devida a Deus foi substituída pela glória do homem. Então os reformadores buscaram restaurar esse aspecto na vida da igreja, colocando a glória na pessoa certa, em Deus. Essa é a base da fé reformada. Mas aí vem a pergunta: por que devemos glorificar a Deus? Em primeiro lugar, porque dele são todas as coisas. Irmãos, assim que Deus criou Adão, ele lhe deu a administração geral de todas as coisas. Ele foi posto como vice-regente da criação. Como diz lá em Gênesis, capítulo 1, verso 26, e ratificado isso lá no Salmo 8. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob os seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois todos, e também os animais do campo, e as aves do céu, e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Veja, tudo foi colocado nas mãos dele, mas será que Adão honrou essa dádiva? Será que Adão, de fato, se comportou como um bom mordomo, fazendo seu papel de vice-regente? Sim, até o momento da queda. Adão usou até esse momento adequadamente os recursos que Deus lhe confiou para dominar a terra, cumprindo o propósito da criação de glorificar a Deus. A razão da sua queda foi que ele desejou possuir o que não era devido. E desse momento em diante, preste atenção nisso. O desejo de ter é uma característica do homem caído. Por causa da nossa natureza pecaminosa, não somos diferentes de Adão. Ainda habita em nós esse pecado de desejar ter. Esse homem caído ignora que Deus é o possuidor de tudo. Lá em Levítico 25, 23, Deus diz assim: porque a terra é minha, e vós estáis comigo como estrangeiros e peregrinos. Então preste atenção. Deus, como dono de tudo, tem o direito de colocar muito ou pouco dos seus bens nas mãos dos homens. Ele faz como lhe apraz. E é por isso que a riqueza em si não é pecado. Assim como a pobreza em si não é virtude. Pois tanto o rico como o pobre, eles compartilham desse mesmo pecado. O rico já tem muito e ele deseja ter mais e mais. O pobre muitas vezes guarda no íntimo do seu coração o pecado de desejar ter.
Então esse mal no rico e no pobre, ele tem um nome. Chama-se cobiça. Portanto, pode-se cobiçar quando se tem pouco ou quando se tem muito. Pois a cobiça vem do coração e não das circunstâncias da vida. Então ouça, o fato de você receber alguma coisa de Deus e pensar que isso lhe pertence, constitui-se no pecado da cobiça. Da mesma forma, não saber usar para a glória de Deus aquilo que Ele colocou em suas mãos, ou não saber dividi-lo com o próximo, constitui-se no pecado da cobiça, da ambição e do egoísmo. Alguém certa vez disse que as nossas riquezas consistem não na abundância de nossas posses, mas na pequena quantidade de nossos desejos. Aí constitui-se a nossa riqueza. Ora, irmãos, aquele que está sempre satisfeito, embora Deus tenha lhe dado pouco, é muito mais feliz do que aquele que está sempre a cobiçar, mesmo Deus tendo lhe dado muito. Então, irmãos, um espírito cobiçoso é um espírito descontente, pois deseja o que Deus não deu. Descontentamento é pecado e ele rouba a glória de Deus. Um cristão descontente, seja qual for a razão, o seu lar, o seu emprego, a sua localidade, marido, esposa, filhos, igreja. Um crente descontente dá um péssimo testemunho diante de Deus. Glorificar a Deus significa louvá-lo com um coração pleno de contentamento absoluto, sabendo que tudo aquilo que recebemos nesta vida é o plano de Deus para nós agora. A aceitação disso com contentamento dá glória a Deus. Então preste atenção. Um espírito contente encontra prazer naquilo que Deus lhe proveu e não anseia pelo que não tem. Concordo com John Piper quando ele disse: Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Como diz o Salmo 16, o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice, tu és o arrimo da minha sorte. Ou como Davi disse no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Isto é, se o Senhor é o meu pastor, de nada sentirei falta, nem agora, nem nunca. Eu estou contente em ter o Senhor na minha vida. Ele não me faltará. Eu tenho a certeza de que nada do que coopera para o meu bem faltará em minha vida, pois todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Então entendamos bem, irmãos, tudo que temos, não temos, administramos. Será que temos alguma coisa em nosso poder para considerarmos nossa? Será que temos casas, carros, roupas, dinheiro? Será que temos os nossos filhos? Será que eles realmente são nossos? Não. Eles pertencem ao Senhor. E se pertencem ao Senhor, será que o Senhor não pode dispor deles para o fim que desejar? Será que o Senhor não pode mantê-los aqui ou enviá-los para uma terra distante ou mesmo para a eternidade? Será que o Senhor não pode fazer tudo isso ao seu bel prazer, conforme o conselho da sua vontade? O que temos nós? A verdade é esta, irmãos. Chegamos aqui nus e voltaremos, iremos embora sem levar nada. Por isso, qualquer coisa que Deus coloca em nossas mãos é muito, pois não temos nada.
O que está em nossas mãos é exatamente aquilo que Deus deseja que esteja, nem mais, nem menos. Você pensa que o que tem é seu? Em João 3,27, Jesus Cristo disse: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Notem que Jesus disse receber, não é ter, é receber. Também em 1 Coríntios 4,7, o apóstolo Paulo completa: o que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se não tiveras recebido? E de novo, Jesus disse lá em Apocalipse, está escrito 3,17, pois dize, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabe tu que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. A conclusão que tiramos dessas palavras de Jesus é: quem pensa que tem alguma coisa, chamado de miserável, pobre, cego e nu. Por quê? Porque todas as coisas são minhas, diz o Senhor. Esse é o momento de eu e você reconhecermos, confessarmos a Deus o nosso pecado, a nossa ambição, a nossa cobiça que nunca se farta. Quem sabe você tem um guarda-roupa cheio de roupas, mas você pensa que sempre precisa comprar mais. Quem sabe você tem uma geladeira com mais do que o necessário de comida. Você tem um teto onde se abrigar. Você tem uma cama onde repousar. Mas você pensa que nunca é bom o suficiente. Lembre-se, o teu Redentor não tinha onde reclinar a cabeça. Deus te dá condições, mas você sempre murmura. Talvez muitas das tribulações da sua vida são causadas porque o seu desejo de ter é maior do que as suas posses. Você não se conforma com o que Deus te deu. Esse é o momento, irmãos, de você se arrepender, de reconhecer a cobiça que há no seu coração. Se a sua ambição e ganância querem muito mais do que ter as suas necessidades supridas, você nunca se contentará e viverá se lamentando. Lembre-se de Adão e Eva, que viviam num jardim de prazeres, onde eles tinham tudo. Mas mesmo assim, eles quiseram mais do que isso. Amados irmãos, quando nós aprendemos a confiar nas promessas que Deus faz, nós podemos dizer com segurança: o Senhor é o meu pastor, de nada mais preciso. Ou dizer como Asaf disse lá no Salmo 73, no céu só tenho a ti, e se tenho a ti, que mais poderei querer na terra? O Salmo 89 diz que os céus, a terra, o mundo e a sua plenitude, tudo é do Senhor, nada é nosso. Contentemo-nos com aquilo que Deus colocou à nossa disposição. Meus irmãos, a maior riqueza que um crente pode ter chama-se contentamento. Sem contentamento você não glorifica a Deus. Você pode dizer que é uma pessoa contente com tudo que Deus tem proporcionado para você. Os puritanos diziam: o pão que Deus envia à mesa de seus servos é o mais saboroso de todos, porque o tempero que vai nessa massa chama-se contentamento. É o tempero que torna o coração grato a Deus, porque dele são todas as coisas. Essa é a primeira razão para glorificar a Deus. A segunda razão é por meio dele são todas as coisas. E aqui essa pergunta, essa segunda parte, melhor dizendo, de Romanos 11:36,
Deita por terra, irmãos, uma das áreas mais preciosas do homem caído. As obras, as realizações, o fazer. Por meio dele são todas as coisas, desde cedo que manifestamos o prazer em realizar. Agora vejam, o realizar em si não é mal. Esse desejo de realizar foi o próprio Deus quem colocou no ser humano. Deus vocacionou o homem para governar, para subjugar e ter domínio sobre a terra. Ele recebe essas tarefas específicas porque foi criado à imagem de Deus. E desse modo ele é convocado a representar Deus aqui no mundo, administrando o restante da criação em seu lugar como vice-governante. Portanto, quando estamos cuidando de tudo que Deus fez, nós estamos agindo como seus representantes. Essa é uma parte fundamental daquilo para o que fomos criados. O realizar humano é um meio de continuar a obra de Deus. Esse é o nosso papel, é o mandato cultural que nós recebemos. Então Deus cuida, alimenta, veste, abriga e sustenta a raça humana, mas Deus faz tudo isso por meio do trabalho humano. Quando a comida chega à nossa mesa, nós oramos agradecendo a Deus. Mas a comida chegou ali através de alguém que trabalhou, que produziu aquela comida. Ainda que ele plantou e o crescimento tenha vindo de Deus. É por essa razão que Lutero dizia que quando nós trabalhamos, somos os dedos de Deus. É uma maneira de abençoar outros. É através do nosso trabalho. Não apenas ministerial. Não apenas dentro da igreja, mas em tudo o que você faz. Deus trabalha por nosso intermédio. E nesse sentido, irmãos, o realizar não é mal. Quando nós usamos o nosso trabalho para honrar a Deus. Quando nós usamos as nossas realizações para honrar a Deus e para servir o próximo, pois este é o propósito. E onde está o problema? O problema é quando realizar e os seus benefícios se tornam um fundamento da nossa importância e identidade. Em outras palavras, é você dizer que o fim principal do homem é o seu trabalho, as suas realizações. Então, nessa visão egoísta, o realizar, o fazer, torna-se um jeito de eu me distinguir do meu semelhante. Um jeito de mostrar ao mundo, de provar a mim mesmo que eu sou especial. Um jeito de ser admirado, talvez, reconhecido, respeitado, honrado. Então você percebe aí, o realizar se tornou o meu Deus. Ele é o ídolo que eu levantei no meu coração. Ele vai fazer com que eu busque naquilo que eu realizo um significado para a minha vida. Agindo dessa maneira, eu vou desprezar o Criador e vou desprezar a glória que eu devia dar a Ele. Irmãos, em tudo que nós fazemos, em todas as nossas obras, quando buscamos nos realizar em um significado maior do que no verdadeiro Deus, estamos estabelecendo ídolos em nosso coração. Significa transformar algo bom em algo supremo. Aquilo que tornou bom tornou-se a razão da minha vida. Será que os teus estudos tornaram-se a razão do teu viver? Será que o teu entretenimento ou o teu trabalho tornou-se a razão do teu viver? Irmãos, isto é idolatria. Lutero dizia que a idolatria é buscar em algo criado o que somente Deus pode dar. Mas a linguagem da palavra de Deus é outra. O texto diz, por meio dele são todas as coisas.
Irmãos, nós precisamos entender que é o Senhor quem realiza, é o Senhor quem faz, e o fim último de tudo que Deus faz é a sua glória. É interessante, irmãos, o texto de Isaías, capítulo 28, a partir do verso 24. O texto fala da vida do lavrador, daquele que vai semear a terra. E o texto nos dá a entender que aquilo que parece ser uma grande descoberta humana, a estação certa para plantar, as condições apropriadas para a plantação, o gerenciamento da lavoura, a rotação de plantio, a época certa de colher, o modo certo de colher, o modo de tratar cada lavoura, nada mais é do que a mão providencial de Deus agindo. Sem que muitas vezes esse homem perceba. O texto assim diz no final: pois o seu Deus assim o instrui devidamente e o ensina. Isso procede do Senhor dos exércitos. Ele é maravilhoso em conselho e grande em sabedoria. Por não entender é que o homem pensa que é a força do seu braço que está conseguindo realizar tal coisa. Razão pela qual esse homem não glorifica a Deus com o seu realizar. Martin Lloyd Jones disse que Deus deu ao homem bens e dons para serem usados para a glória divina, mas ele os tem utilizado para a sua própria glória. Será, irmãos, que com o nosso fazer estamos realmente glorificando a Deus? Olha, quando eu busco no meu fazer, por exemplo, eu quero passar em um concurso. E aí eu estou buscando esse realizar para a glória de Deus ou para dar um significado à minha vida, para agradar o meu ídolo. Porque se eu deixo a minha hora devocional, se eu deixo de orar, se eu deixo de ler a Bíblia, se eu deixo a minha comunhão com Deus, de fato, eu estou usando para dar um significado à minha vida e para receber glória dos homens e não glorificar a Deus. Eu não compreendo que Ele é quem faz todas as coisas, que eu posso estudar de morrer, mas eu só vou passar se Ele quiser. Porque só Ele faz todas as coisas. Isaías 26:12 diz assim: Senhor, concede-nos a paz, porque todas as nossas obras, Tu as fazes por nós. Tudo o que Deus faz por nós, meus irmãos, se deve à sua graça e não ao nosso próprio mérito. Deus merece ser glorificado, porque Ele concede vida, Ele sustenta todas as coisas e determina o propósito de tudo que existe. Filipenses 2,13 diz: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Você percebe? Não sobra nada para que o homem possa se vangloriar. Portanto, abandonemos aquele prazer lá no íntimo de tornar o nosso nome célebre através de nossas obras. Esse é um pecado muito antigo, irmão. Está lá em Gênesis capítulo 11, quando o homem quer construir uma torre bem alta para tornar o seu nome célebre. Não, irmãos. O que conseguimos realizar, se conseguimos realizar alguma coisa, nós só o fazemos por meio de Jesus Cristo. Ele mesmo disse: sem mim nada podeis fazer. Colossenses 1,16 diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. E é exatamente essa a nossa terceira e última razão para glorificar a Deus. Para ele
são todas as coisas. Ora, se tudo é dele e foi criado por meio dele, e é ele quem faz todas as coisas, então não faltam motivos para que todas as coisas retornem a ele. É para ele. Ora, mas alguém pode se perguntar, por que será que Deus exige receber glória dos homens? Será que ele precisa dessa glória para ser completo ou sentir-se realizado? Vamos retornar então um pouco o tempo. Quando não havia coisa alguma criada no céu e na terra. Quando não havia nem anjo nem homem. Só havia a Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nesse ponto foi decidida a criação. Os teólogos dizem que Deus não estava sob a coação, nem obrigação, nem necessidade alguma de criar. Resolver fazê-lo foi puramente um ato soberano da sua parte. Não produzido por nada alheio a si próprio. Não determinado por nada senão pelo beneplácito de sua vontade. O ato de criar foi simplesmente para a manifestação da sua glória. A criação nada pode acrescentar à riqueza ou à dignidade essencial de Deus. Em João 17, Jesus Cristo disse que ele possuía toda a glória antes que o mundo existisse. Em Isaías 6 está escrito, toda a terra está cheia da sua glória. Em 1 Crônicas 16 está escrito, glória e majestade estão diante dele. Portanto, Deus não depende de receber glória de outro para ser o que ele é. Majestoso, glorioso, todo-poderoso, Deus santo. E o que são para ele todas as suas criaturas? Isaías 40 nos responde. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como o pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Atos 7 diz que ele é o Deus da glória. Portanto, meus irmãos, se o homem nunca tivesse sido criado e se os anjos não tivessem sido feitos, ainda assim, Deus seria o Deus da glória. Se ninguém lhe desse honra ou louvor, ainda assim, Deus seria o Deus da glória. O Salmo 24 pergunta, quem é esse Rei da glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da glória. Certa feita, um puritano disse, Deus tem em si mesmo glória infinita e nada pode ser acrescentado a ela. Para ser feliz ou glorioso, ele não precisa de suas criaturas. A beleza natural e eterna em sua santidade e em todos os seus atributos, Deus tem glória própria, pela qual não podemos fazer nada para aumentá-la ou diminuí-la. Agora preste atenção. A glória do homem é bem diferente, pois esta lhe é dada. Um sábio certa vez disse, se despirmos um rei da sua coroa e das suas vestes, deixando-o nu, ao lado de um mendigo, igualmente despido, não se poderá distinguir quem é quem. A única glória de um rei terreno é aquela dada a ele
por roupas elegantes e um trono majestoso. É interessante, irmãos, o encontro que Moisés teve com a glória de Deus lá no Monte Sinai. Moisés chega para Deus lá em Êxodo 33:18 e diz: rogo-te que me mostres a tua glória. E Deus lhe responde: quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com uma mão te cobrirei até que eu tenha passado. E qual foi o efeito da glória divina sobre Moisés? Diz o verso 29. Quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia, depois de haver Deus falado com ele. Vejam, o seu rosto brilhava. Porém, quando Moisés descobriu, ele colocou um véu. Sabe por quê? Porque ele sabia que a glória não era dele próprio. Ele sabia que aquele brilho era um simples reflexo da glória divina e desvanecia pouco a pouco. E como ele não queria que o seu povo visse a glória desaparecer do seu rosto, ele cobria com véu. Irmãos, ao contrário da glória humana, a glória divina é inerente à natureza do próprio Deus. Ela faz parte da sua essência. Por isso é que Deus disse lá em Isaías 48, a minha glória eu não a dou a outrem. Davi diz no Salmo 115, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Portanto, querido irmão, reconheça que em você não há grandeza alguma que justifique qualquer coisa. Eu e você não somos destaque de nada. Todas as coisas, portanto, são do Senhor, não suas. Todas as coisas foram feitas pelo Senhor, não por você. Todas as coisas são para o Senhor e não para você. Inclusive a sua vida. Em Isaías 43 está escrito, eu os criei para a minha glória. Por essa razão, Thomas Watson disse, a glória de Deus é o fio de prata que deve estar presente em todas as nossas ações. Isto é, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Quem somos nós, irmãos? No Salmo 103, o salmista diz que ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Nós não somos nada. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Foi Cristo quem te libertou daquela desprezível e infeliz vida que consistia em tentar viver para o prazer. Foi Cristo quem morreu pelos seus pecados e o reconciliou com Deus. Foi Cristo quem lhe introduziu no reino de Deus. É Cristo quem lhe dá a certeza, seja o que for que aconteça contigo, que você estará com Ele em seu paraíso. Que você vai passar a eternidade em sua gloriosa e majestosa presença. A Ele, aquele que por nós morreu na cruz, aquele que ao terceiro dia ressuscitou, aquele que ascendeu aos céus e está sentado à destra de Deus Pai, e um dia voltará em glória para buscar a sua igreja. A Ele, e somente a Ele, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Oremos ao Senhor.